nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos à nossa 5ª edição do IHS News. Notícias da Igreja, no mundo, na América Latina e no Brasil. Iniciamos com o cardeal Zen perguntando se o prefeito da doutrina da fé não deveria renunciar depois de fidúcia supplicans. Foi o bispo emérito de Hong Kong, o cardeal Joseph Zen Zekiun, que criticou a declaração Fiducia Supplicans, que permite a bênção de uniões do mesmo sexo e casais em situação irregular, e questionou se o prefeito do dicastério para a doutrina da fé, o cardeal argentino Víctor Manuel Tuccio Fernandes, deveria renunciar. Em um comentário publicado em seu site, o cardeal de 92 anos se referiu ao cardeal Fernandes e questionou se o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé não está cometendo heresia ao chamar um pecado grave de bom. Ele não deveria renunciar ou ser demitido? Notícia boa: padre polonês morto por comunistas por ódio à fé será beato. O Papa Francisco aprovou no dia 24 o martírio do padre Michał Rapax, morto em 12 de maio de 1946 na Polônia por comunistas que odiavam a fé. Com esse reconhecimento, o sacerdote da Arquidiocese de Cracóvia, da qual o Papa João Paulo II foi arcebispo, poderá ser proclamado beato. A Arquidiocese de Cracóvia diz em seu site que quando os comunistas assumiram o poder na Polônia, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 a 1945, eles também queriam acabar com o clero católico, como os nazistas tinham tentado fazer antes. O padre foi um dos muitos sacerdotes poloneses que perderam a vida nas mãos dos comunistas do país. Na Espanha, bispo denuncia repetidos ataques de violência anticristã em sua diocese. É o bispo Dom Fernando Praio Ayuso, bispo de San Sebastián, na Espanha, que denunciou uma invasão de 70 pessoas à Catedral do Bom Pastor, gritando e espalhando folhetos no altar, como já haviam feito há alguns dias na igreja de Zestoa, em Basco, em um conflito com grupos radicais de jovens. O ataque à catedral aconteceu no dia 19 de janeiro, quando um grande grupo de cerca de 100 pessoas, formado em sua maioria por jovens, respondendo a uma reunião anunciada e autorizada, apareceu em frente à Catedral do Bom Pastor, em San Sebastián. Desses, mais de 60 pessoas entraram na igreja, invadiram com gritos e até jogaram panos no altar, ferindo a sensibilidade dos fiéis e tirando fotos que depois foram postadas em diferentes contas das redes sociais. Fatos semelhantes aconteceram também no dia 21 de janeiro, quando no meio da celebração da missa, várias pessoas mascaradas carregando uma faixa interromperam a cerimônia com gritos e subiram no altar, na paróquia de Zestoa. A nota destaca que idosos e, portanto, as pessoas mais vulneráveis sofreram muito com esse abuso e denuncia uma clara violação dos direitos humanos fundamentais das pessoas, como a liberdade religiosa e o direito de reunião. Além disso, no dia 14, várias comunidades cristãs localizadas em Zestoa e em outras cidades da província acordaram com cadeados nas portas, silicone nas fechaduras, pichações e cartazes com os quais se perseguia e assinalava a comunidade cristã, de modo que algumas missas tiveram que ser suspensas, pois não podiam ter acesso às igrejas. Na América Latina, a perseguição religiosa ganha passos. A Justiça da Colômbia mandou tirar a imagem da Santíssima Virgem do Carmo de um órgão público. Foi no dia 23 de janeiro, a imagem de Nossa Senhora do Carmo foi tirada da sede do Departamento de Trânsito e Transportes de Florida Blanca, em Santander, na Colômbia, por decisão do Tribunal Constitucional. A ordem do tribunal foi criticada. Na semana passada, ordenou que o Departamento de Trânsito e Transporte de Florida Blanca removesse a imagem da Santíssima Virgem de sua sede e se abstivesse de repetir ações nas quais adota decisões institucionais para fins religiosos, se identifica ou adere a uma religião específica. Vale ressaltar que a Virgem do Carmo é a padroeira protetora dos motoristas na Colômbia. Todo ano, caravanas de veículos saem em várias cidades, levando a imagem da Santíssima Virgem
E na Nicarágua, o governo do ditador de extrema esquerda, Daniel Ortega, prende 3 leigos que trabalharam com Dom Rolando Álvarez. A pesquisadora e advogada Marta Patrícia Molina denunciou que o governo do ditador de extrema esquerda, Daniel Ortega, e Rosário Murila, na Nicarágua, sequestrou e condenou à prisão 3 leigos, uma mulher e 2 homens, que colaboraram com o bispo Rolando Álvarez, que foi deportado para Roma com outros sacerdotes e seminaristas no dia 14 de janeiro, depois do bispo ter ficado anos na prisão. A pesquisadora Molina é autora do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida, que relata centenas de ataques do governo contra a Santa Igreja Católica. Ela vem denunciando recentemente muitos casos, como o de Maravi Elite, Andino Ramírez, Júlio Rafael Berrios Nogueira e Julio Sevilla Rivera, que trabalharam na Cáritas e que foram condenados a 6 anos de prisão em dezembro do ano passado. Em sua conta na rede social X, a pesquisadora disse que Maravi Andino foi sequestrada pelo governo em 21 de maio de 2023 e foi transferida para Manágua, para prisões onde são praticados mais de 40 mecanismos de tortura, tratamento cruel, desumano e degradante. Encerramos aqui, meus irmãos, a 5ª edição do EHS News, fazendo um ato de reparação à Virgem Santíssima, que perdeu o seu altar em um órgão público, e rezando por todos os cristãos perseguidos, que Nosso Senhor os fortaleça e os conduza e conceda a todos a salvação, e que esse testemunho seja para nós fortaleza para a nossa fé e confiança em Deus, que morreu por nós e nos salvou. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo o joelho se dobre.